Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, pessoal, é o seguinte, eu vou relembrar alguns conceitos do que a gente já viu sobre divisibilidade, tá? Mas dessa vez eu vou colocar numa perspectiva de computação, mais relacionado a Python mesmo, tá? Então, pensando em divisibilidade, a gente tem um algoritmo da divisão, né? Esse algoritmo da divisão ele consegue promover a divisão inteira, tá? Com o resto, tá? Nessa divisão inteira, eu tenho que, quando eu dividir A por B, eu tenho um certo quociente Q e um certo resto R, sendo que esse resto R está limitado a 0 e B menos 1. Tá? Bem, fazendo essa divisão em Python é bem simples. Se eu pegar e dividir 5 por 3, ele vai me dar um resultado racional aqui, né? 1,66666. Mas, se eu quero o algoritmo da divisão, eu consigo fazer isso utilizando A dividido, né, por B. Isso aqui eu tenho uma divisão inteira, que nesse caso é 1. E eu tenho, se eu quero o resto, basta fazer A por cento B. E aí eu tenho o resto. Então, o algoritmo da divisão aqui vai ser 5, é igual a 3, né, que é o divisor, vezes 1 mais 2. Né? Então, eu tenho exatamente que o algoritmo da divisão, eu tenho sempre o quociente e o resto, a hora que eu quiser. Divisibilidade é o seguinte, se o meu resto for 0, né, eu vou ter algo aqui, A igual a B vezes Q mais 0. Então, o A vai ser B vezes Q. Então, existe um inteiro, tem que existir um inteiro Q, nesse caso aqui eu coloquei K, tal que A é B vezes K. Tá? Em Python, como que é possível dizer que algo é divisível ou não? Basta ver o resto. Tá? Então, esse número gigantesco é divisível por 5? Sim, porque o resto dá 0. Tá? Então, se eu mandar rodar aqui, o resto dá 0. Agora, esse número é divisível por 7? Não. Por quê? Porque o resto deu exatamente 5. Uma outra coisa que a gente viu foi o máximo divisor comum. Né? O máximo divisor comum entre dois números, ele precisa ser primeiro comum. Então, esse máximo divisor comum, ele divide o primeiro e divide o segundo, ele é comum aos dois. Além disso, se tiver outro número que divide os dois, esse número tem que ser menor ou igual a esse máximo. Né? E aí, quais estratégias que a gente pode tomar? Uma estratégia bem simples é, olha, eu vou pegar todos os divisores do primeiro, vou pegar todos os divisores do segundo, vou comparar eles, pegar quem é comum, né? E aí eu pego o maior deles. Essa é a estratégia mais simples e mais demorada, né? Porque primeiro você vai pegar todos os divisores do primeiro, depois todos os divisores do segundo e depois fazer a interseção e depois pegar o maior termo dessa interseção. Aqui a gente tem o valor 24. Tá? Que estratégia seria menor? Bem, olha, 192 e 120. Eu tenho que os valores 121, 122, até o 192 não precisam ser testados. Porque se o divisor divide o menor deles, ele pode ser no máximo o menor deles. Né? Então, a primeira coisa que eu posso fazer é isso. Então, eu vou, ao invés de criar uma lista para cada deles, um conjunto para cada um deles, eu crio uma lista só. Tá? E nessa lista só, eu vou acrescentando só aqueles que já forem comuns. Com isso, eu tenho uma melhoria aí no tempo, né? E ele já me consegue gerar todos os valores comuns aqui. Tá? Bem, pensando nesse caminho, né? Que outra otimização eu posso fazer? Bem, eu posso fazer uma otimização aqui que é o seguinte, essa é muito boa, que é, se N tem dois divisores, tá? Então eu tenho ali, por exemplo, que o N é A vezes B, sendo que esses dois divisores são maiores do que 2, né? E obviamente menores do que N, eu tenho o seguinte, que um deles vai ser menor, vou considerar que é o A, é menor do que o B, tá? Sem perda de generalidade. E aí, se eu considerar que o A é menor ou igual a B, se eu multiplicar essa desigualdade por A, eu vou ter que A ao quadrado é menor ou igual a A vezes B. Só que A vezes B vale N. Né? Então, eu tenho que A ao quadrado é menor ou igual a N. Se eu tirar a raiz, eu tenho que A é menor ou igual a raiz de N. Então, toda vez que eu tiver dois divisores diferentes de um e ele mesmo, né, eu tenho que um deles é menor do que a raiz de N, menor ou igual. E o outro é maior ou igual a raiz de N, obviamente. Né? Só que o outro, igual, se eu descobrir o A, eu descubro o B, porque o B vai ser N dividido por A. Então eu consigo resolver esse cara aqui de forma bem simples, tá? E aí eu não vou precisar verificar todos os divisores, eu só preciso verificar aqueles divisores que são menores ou iguais à raiz quadrada. Então, quem que eu vou precisar olhar aqui agora? Os divisores até raiz, do menor deles, né?
E, claro, também os divisores do menor dele dividido por i. Né? Então, vamos supor que o 2 divide o segundo. Né? Então, eu tenho que analisar o 2 e o segundo dividido por 2. Né? Seria mais ou menos isso. Então, aqui de forma bem rápida e bem tranquila. Tá? Perceba aqui o seguinte, olha, eu comecei com... Primeiro, eu vou considerar que o B vai ser sempre menor. Então, se o A for menor do que B, eu troco. E aí o B fica como sendo o menor deles. Tá? Eu gero aqui uma lista vazia. E aí essa lista vazia, eu começo aqui o range pelo 1. Tá? E vou até a raiz mais 1. Então, a raiz vai dar um número, pode dar um número quebrado. Eu vou transformar isso num número inteiro. Então, ele vai para o menor inteiro ali. Como se ele tivesse... Ele faz o menor inteiro e eu vou somar 1 só para ele ir até esse número raiz mesmo. Então agora, olha só. Eu vou testar sempre se um número divide o menor deles. Se ele dividir o menor deles, eu vejo se aquele número divide ou se o complementar dele, né, vai dividir o número maior. Então olha só, o 1, obviamente o 1 vai dividir o B, o 1 vai dividir o A. Então o 1 entra. Agora, quem é o complementar de 1? É o 120, né, que é o menor deles. Então, o 120 dividido por 1 vai dar 120. Esse 120, 192 divide 120? Não. Perdão, 192 é divisível por 120? Não. Então, o 120 não entra. Agora, próximo, 2. O 2 divide 120? Divide. Agora eu vou olhar se o 192 divide 2 e 60, que é o complementar. 2 vezes 60 dá 120. 192 é divisível por 2? Sim. Então ele entra aqui no comum. Por 60? Não. Então não entra. Agora, 3 divide 120? Sim. E 40? Agora, 3 e 40, né? Que eu tenho que pensar que são divisores de 120. 3 divide 192? Sim. O 40? Não. Próximo, né? 4. O 4 divide 120. O 30, que é o complementar, também. Agora, o 4 divide 192? Sim, aqui está. O 20 divide 192? Não. Então, ele não entra. Próximo valor. 5. 5 divide 120? Sim. E o 5 e 24, né? 5 vezes 24 dá 120. Agora, o 5 divide 192? Não. O 24 divide? Divide. Então, 24 entra. Próximo valor, 6. O 6 divide 120? Sim. 6 vezes 20. Agora, o 6 divide 192? Divide. O 20 divide? Não divide. Vamos pegar o próximo? O 8. Então, o 7 não vai dividir. 120 por 7 não dá essa divisão. Agora, 120 dividido por 8 vai dar 15, né? O 8 divide? 192 divide. O 15 divide? Não divide. Então, entra o 8. Próximo valor, 9. 9 não divide 120. 10 divide 120? Sim, 10 divide 120. O 10 divide 192? Não, mas o 12, que é o complementar do 10, né? 10 vezes 12 dá 120. 12 divide 192? Divide. Então, o 12 aparece aqui. Quem é o maior desses termos? 24. Tá? Então, a gente consegue aqui montar uma lista muito mais rápido. Tá? Perceba que eu precisei passar por 10 valores aqui em cima, né? E cada um desses 10 valores poderia gerar mais um, né? Então temos aí no máximo 20 valores para serem testados. Enquanto aqui em cima eu testei 120 valores, né? Aqui em cima eu testei 192 valores. Então perceba que o número de valores é bem menor e aí com isso eu consigo uma lista de divisores bem mais rápido, né? Divisores comuns bem mais rápido e esse valor aqui de forma bem mais rápida. Depois a gente vai fazer o teste de tempo desses caras aqui para vocês terem essa noção, tá? Bem, uma outra coisa que pode ajudar a gente é o seguinte, que o MDC divide A, o MDC também divide B. Então, se ele divide os dois, ele divide a diferença dos dois, A menos B. Então, olha só, a gente tem exatamente isso, que o MDC divide A menos B, ele divide B menos A também, tá? Aqui no caso eu estou interessado quando isso for positivo. Então eu vou sempre pegar o maior e diminuir pelo menor. Tá? Bem, o que mais? Né? O que mais que dá para a gente fazer? Bem, eu posso pegar o MDC de AB e o MDC de AB é o mesmo MDC de A menos B e B. Tá? Então eu posso simplesmente diminuir esses caras.
Então, eu posso ter um algoritmo que resolve isso. Tá? Como? Né? Então, se um for maior do que o outro, eu vou tirando o maior deles e substituindo o maior deles pela diferença maior pelo menor. Tá? Então, eu posso fazer um MDC, que eu vou chamar de subtração aqui, que é basicamente o quê? Olha, enquanto o A for diferente de B, eu vou diminuindo até eles virarem dois valores iguais. Tá? Aqui, deixa eu deixar 120. Olha só, 192 e 120. 192 e 120, eu tenho que 192 é maior. Então, o MDC entre 192 e 120 é o MDC de 192 menos 120, que dá 72, e 120. Bem, e agora? O MDC entre 72 e 120 é o mesmo MDC de 72 e 48. Né? De onde surgiu esse 48? 120 menos 72. Agora, 72 e 48, pego o 72 que é maior, diminuo pelo menor. Então, 24 e 48. Né? E agora? 24 e 48. Quem é o menor deles? Quem é o maior deles? 48. Então, 48 menos 24 dá 24. Opa, eles são iguais? Então, esse cara é o máximo divisor comum. Tá? Simples, tranquilo, você sempre vai conseguir o MDC fazendo isso. Tá? Bem, a gente viu também uma propriedade bem interessante, que é o seguinte: o MDC entre A e B é o MDC entre B e o resto. Tá? Eu posso fazer isso até chegar no resto zero. Quando o resto for zero, eu tenho que exatamente o outro valor é o MDC. Tá? Então, para fazer o Euclides recursivo é muito tranquilo. Se o B for zero, eu vou retornar o primeiro valor. Né? Então, se eu estou fazendo MDC de A e B, tá? Se o segundo valor for zero, eu vou retornar o primeiro valor. Agora, do contrário, tá? Se não, o que eu vou fazer? A próxima chamada vai ser o MDC entre B e o resto. Quem é esse resto? A% B. Então, é basicamente isso que é o algoritmo recursivo. Tá? Então, se eu fizer o Euclides recursivo aqui, de 192 e 120, eu tenho basicamente isso. O 192 é 120 vezes 1 mais 72. O 120 é 72 vezes 1 mais 48. O 72 é 48 vezes 1 mais 24. E o 48 é 24 vezes 2 mais 0. Opa, resto 0? Então, o 24 é o máximo divisor comum desses dois caras. Tá? Claro que esse Euclides recursivo eu consigo também escrevê-lo de uma forma iterativa. Professor, iterativa é melhor? Em geral, é. Se o algoritmo recursivo tem muitas chamadas, cada chamada ele pode perder um pouquinho mais de tempo do que o método iterativo. Tá? Então, aqui o método iterativo é bem tranquilo. Tá? Eu vou pegar sempre o A maior do que o B, tá? Para garantir aqui. E o seguinte, eu vou sempre substituir o A pelo B e o B pelo resto de A e B. E eu vou fazendo isso até chegar no resto zero. Quando eu chegar no resto zero, eu vou retornar o primeiro desses valores. Tá? Então, quando eu mandar rodar aqui 192 e 120, ele vai fazer um Euclides igualzinho a esse cara aqui, só que ao invés de ser recursivo, ele vai ser um Euclides iterativo. Tá? Bem, eu posso também tentar fazer um Euclides mais rápido. Tá? Como assim? Bem, a gente sabe que o máximo divisor comum entre A e B é o máximo divisor comum de B e o resto R. Mas uma coisa que eu posso usar também é o B menos R também. Então, ao invés de usar o R, eu posso usar B menos R. Quando que isso é vantagem? Quando B menos R for menor do que R. Então, eu vou pegar o menor desses valores, R e B menos R. Então, eu pego o mínimo de R e B menos R. Isso, em tese, diminui o número de iterações. Bem, por quê? Porque quanto menor o resto aqui, quanto menor esse valor aqui, né, de B no algoritmo da divisão, menor vai ser o resto. Então, eu tô aproximando de zero mais rápido fazendo isso. Tá? Então, vai ser exatamente isso que eu vou fazer aqui, no caso, deixa eu fazer o 192 e o 120. Olha só, lembra que aqui eu tive que fazer 1, 2, 3, 4 iterações. Do 192 e 120 foi para o 120 e 72, depois 72 e 48, depois 48 e 24. Né?
Aqui, perceba que já foi um pouquinho mais rápido, olha. Do 192 e do 120, eu tenho que é mínimo entre 72, que é o valor de R normal, só que 120 menos 72 dá 48. Opa, 48 é menor, então eu já vou para o 48 direto. Do 48, eu já vou entre 24 ou 24, olha só, coisa boa. Então eu tenho 48 e 24, vai dar 2 e o mínimo 0. Bem, deu o mínimo 0, acabou o seu problema, né? Então eu tenho aqui 24. Então perceba que com 3 iterações eu consegui resolver esse cara mais rápido, tá? Vou fazer aqui só a título de exemplo também o MDC entre 216 e 180. Nem precisou, né? Aqui foi 4, aqui foi 3 iterações. Imagina que com valores maiores isso seja mais rápido, tá? Vou até apagar, não faz sentido mais. Um outro que eu posso fazer é o algoritmo de Euclides binário, tá? Binário, ele aposta na questão do 2, tá? Aqui compensa eu fazer alguma coisa aqui. Por exemplo, se o A igual a 5, perceba uma coisa. Se eu printar somente o A, eu tenho que isso vale 5. Agora, se eu printar o A menor ou menor ou igual a 1, isso daqui significa que eu estou multiplicando por 2. Só que essa multiplicação por 2, eu estou pegando bit a bit e acrescentando um 0 ao final. Tá? Então, o 5, por exemplo, em números binários, ele é 101. Esse 101, quando eu acrescento um 0 pela direita, né, eu estou transformando ele em 1010. E 1010 é 10. Tá? Então, eu posso fazer isso, eu posso fazer, por exemplo, multiplicado por... eu posso acrescentar 2 zeros, o que significa multiplicar por 4. Então, 5 vezes 4 vai dar 20. Então, eu posso ter isso daqui. Tá? Além disso, o que dá para eu fazer aqui também é o seguinte, imagina que o A vale 20 agora. Tá? Eu posso também fazer o seguinte, eu posso aqui, perceba que se o 20, se eu multiplicar por 2 e depois por 2 de novo, ou seja, 2 duas vezes, isso vai dar 80. Se eu dividir uma vez por 2, ou seja, se eu retirar um 0 no final, isso daqui vai dar 10. Tá? E se você fizer isso 2 vezes? Vai dar 5. E se você fizer isso 3 vezes? Bem, vai dar 2. Aqui vale ressaltar o seguinte, que o 5 ele é 101. Se eu tirar a última casa, ele vai para 10. Tá? Se eu tirar 4 vezes, ele vai para 1. Se eu tirar 5 vezes, ele vai para 0. Tá? Se eu tirar 100 vezes, ele vai para 0. Tá? Então, só isso. Aqui, a questão é que essas operações aqui são operações binárias. Tá? Assim como essas operações binárias, eu tenho outras operações binárias que vai ter dentro desse algoritmo. Por que operações binárias? Porque operações binárias são mais rápidas do que as operações comuns de divisão, tá? E de multiplicação. Bem, então vamos lá. Eu tenho aqui o algoritmo de Euclides binário recursivo, tá? Que vai ser bem simples. Olha, se os dois números são iguais, eu retorno qualquer um deles. Se um deles for 0, eu retorno o outro. Tá? Agora, a gente tem aqui, se tio A e 1, e isso aqui for igual a 1, tá? Eu tenho que o A é par e o B... Não, eu tenho aqui que o A é par. Se isso aqui acontecer, o A é par. Tá? Bem, então, se o A for par, aí agora eu posso analisar. Então, seria melhor eu escrever assim, né? Olha, se o A for par, eu tenho duas possibilidades. O B pode ser ímpar, tá? Então, se B1 for igual a 1, eu estou dizendo que o B é ímpar. Do contrário, o B é par. Tá? Então, eu tenho aqui as possibilidades de A par com B ímpar. O que vai acontecer? Bem, se o A é par e o B é ímpar, se o A é par e o B é ímpar, o que eu vou fazer? Eu vou dividindo o A até ele virar um múltiplo de 2, até ele virar um ímpar, quer dizer. Então, até ele não ser mais múltiplo de 2. Do contrário, se os dois forem pares, eu posso dividir A por 2, dividir B por 2, e 2 é um fator comum. Então, ao final, esse resultado eu vou ter que multiplicar por 2. Tá? Que é exatamente isso daqui.
olha, se o A for par e o B for par, eu divido eles por 2, cada um deles, e multiplico esse resultado por 2. É exatamente o que está acontecendo aqui. Tá? Agora, se o A não for par, o A é ímpar. Tá? Se o A for ímpar e o B for par, então eu posso reduzir o valor de B, né, e fazer do contrário. Agora, se o A for ímpar e o B for ímpar também, tá? Com A ímpar e B ímpar, aí eu posso usar essa última estratégia, que é reduzir esse cara. Como eu estou reduzindo dois ímpares, essa redução vai dar um número par dividido por 2 e o menor deles. Tá? Então, eu acabo fazendo isso. Então, se o A for maior do que B, eu tenho esse caso. Do contrário, eu tenho esse outro. Tá? Então, basicamente, com isso, eu consigo resolver esse problema aqui de forma bem rápida. Tá? Então, 192 e 120. Como os dois são pares, isso vai dar... Eu posso dividir por 2, 96 e 60. Eu guardo esse 2 uma vez. Agora, 48 e 30. Como os dois são pares, eu divido por 2 de novo. 48 e 30. Eu guardo esse 2. Agora, divido por 2 de novo. 24 e 15. Então, eu tive que multiplicar por 2 3 vezes, né? Então, dividi 1, 2, 3. Agora, 24 e 15. Opa, um deles é ímpar. Então, eu pego o outro que é par e divido por 2. Vou pegando esse par e dividindo por 2, até ficar com 3 e 15. Agora, os dois são ímpares. Nesse caso que os dois são ímpares, o que eu vou fazer? Bem, eu vou pegar o maior menos o menor, então 15 menos 3 vai dar 12, divido por 2 dá 6. Aí eu vou ter 6 e o menor entre 3 e 15 é 3. Então eu tenho 6 e 3. Bem, o 6 é par, não é? Então eu divido ele por 2, vai dar 3 e 3. Opa, eles são iguais. Então eu tenho que o resultado é 3. Só que eu tinha 8 das divisões guardadas. Então 3 vezes 8 vai dar exatamente 24. Tá? Eu posso fazer essa mesma estratégia de uma forma iterativa. Tá? Então, o seguinte, enquanto A e B são pares, o que eu vou fazer? Eu divido os dois por 2, tá? E aí eu tenho um K, que vai ser a potência de 2 que eu vou multiplicar. Tá? Então, se os dois são pares, eu aumento o K para 1. Se eles são pares novamente, eu aumento o K para 2. E assim sucessivamente. Tá? Bem, agora, os dois não são pares. Eu tenho que olhar agora só se um deles for par. Se o primeiro for par, eu reduzo ele até ele ser ímpar. Tá? Bem, reduzi ele até ser ímpar. Agora, o que vai acontecer, né? Bem, como eu reduzi ele até ser ímpar, eu tenho que olhar só para o B agora. Tá? Então, vamos olhar para o B. O B, ele é par ou ele é ímpar? Né? Primeiro, eu olho se ele não é zero. Se ele não for zero, eu posso trabalhar com ele. Se ele for par, eu vou reduzindo ele. Tá? Agora, se ele não for par, se ele for ímpar, eu analiso duas coisas. Olha, se o A for maior do que B, eu troco essa ordem. Troquei essa ordem, agora eu posso fazer que o B é esse cara, né? E o A é o menor deles. Então, eu já vou ter que o A sempre vai ser o menor. E ele sempre vai ser ímpar, tá? Então, eu posso continuando isso até o B ser zero, né? E com isso eu consigo resolver esse cara. Então, vamos lá, vamos analisar esse cara aqui certinho, tá? Olha só, 192 e 120. Então, 96, 61, 48, 32, 24, 15, 3. Perceba, então, o que aconteceu. Agora, o A é par, então eu vou até 3 e 15. Bem, 3 e 15, eu vou reduzindo. 3 e 6, 3 e 3, 3 e 0. Opa, chegou a 0, então é esse primeiro valor. Então, 3, né? Só que eu tinha o K valendo 2, então eu posso multiplicar ele por 2 3 vezes, né? Então, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vai dar 3, 6, 12, 24. Então, o resultado é 24. Tá? Então, isso daí de uma forma bem rápida. Tá? Ufa! E por fim, pessoal, eu tenho aqui na biblioteca Math, tá? Eu tenho math.gcd, né, de Greatest Common Divisor, e eu tenho aqui uma forma rápida de calcular esse cara, 24. Tá? Bem, vamos pegar
um teste entre esses métodos, tá? Eu vou aqui colocar dois números grandes, tá? Então eu vou pegar dois números aleatórios, pegando alguns bits aqui até 20, tá? Gerando bits aleatórios aí até 20. E eu vou multiplicar por 4 aqui no final, só para garantir que eu vou ter 4 como máximo divisor comum, tá? Só que eu quero mais do que 4. Opa, 52, perfeito. O que isso significa? Que esses dois caras são divisíveis por 52, né? E 52 é 4 vezes 13, né? Então, significa que eles são divisíveis por 2 uma vez, 2 de novo e 13. Vamos fazer os máximos divisores comuns, então? Calculando o tempo. Perceba aqui que os números são grandes, olha. Menos de 1 milhão um pouco, aqui mais de 1 milhão, né? Acho que eu até poderia pegar números maiores, tá? Eu vou dar uma forçadinha aqui. Eu não quero 4, eu quero mais do que 4. 12, perfeito. Significa que esses números são divisíveis por 3, por 2, por 4, por 3, enfim. E por 12, né? 6 e por 12. Bem, vou pegar o primeiro MDC. Perceba aqui que os valores são da ordem de 58 milhões e 12 milhões aqui, né? Beleza? Então são números aí grandes, né? Na casa de 60 milhões. Vou mandar rodar o primeiro uma vez. O primeiro, ele vai olhar até 60 milhões os divisores do primeiro, tá? Perceba que deu 6 segundos, mais ou menos. Quando eu já falar, olha, não precisa olhar até os 58 milhões, olha até os 12 milhões, não tem problema. Ele já vai ser um pouquinho mais rápido. Poxa, ele já foi ali próximo de 0,8 segundos, então foi bem mais rápido, né? Perceba que deu 12 também. Agora, e quando a gente fizer só até a raiz de 12 milhões? Bem, professor, raiz de 12 milhões é 12 vezes 10 a sexta, mais ou menos. O que vai dar aproximadamente aí 3, 4 vezes 10 ao cubo. Então eu não vou precisar olhar até 12 milhões, eu vou precisar olhar só até 4 mil. Opa, coisa boa. Então eu vou ter algo muito mais rápido. Então, da ordem de milissegundos, eu passo para microsegundos para calcular esse máximo divisor comum. E fazendo subtrações. Muito mais rápido. 14,8 microsegundos. Então, quando eu vou fazendo a diferença desses caras, rapidamente, de milhões, cai para centenas de milhares, para dezenas de milhares e vai diminuindo até chegar a isso mais rápido. Tá? Bem, agora vamos para o Euclides recursivo. O Euclides recursivo vai fazer isso mais ou menos na mesma ordem de grandeza da subtração. Tá? O Euclides normal ele vai ser mais rápido. Tá? Então, o recursivo, por ter várias chamadas da função, ele demora um pouquinho mais. Então, aqui a gente tem 11,2 segundos. Se eu fizer aquele recursivo que é mais rápido, ele acaba tendo a mesma ordem de grandeza aqui. Tá? Talvez eu precisaria... Já que esses caras estão por volta de microsegundos, eu vou fazer 10 testes, cada um deles, tá? Então, só para ter uma ordem de grandeza melhor, olha só, ele foi 6,08 microsegundos e com uma certa variação aqui. Menos n 10, eu vou fazer 10 testes também desse cara recursivo. Então, ele foi 4,37, perceba que ele já foi mais rápido. Menos n 10... Tá? Só para ter menos variação. Olha, ele já foi bem mais rápido. 2,48 microsegundos, mais ou menos ali. 519 nanosegundos, tá? O que mais? Vamos fazer o Euclides com um pouquinho menos de coisa aqui. Deixa eu colocar esse cara aqui. Olha só, 2,85. Então, até um pouquinho mais lento aí. Mas com menos iterações. O binário acabou ficando um pouquinho maior, 19,1 microsegundos. Quando eu uso sem ser recursivo, porque acaba que o recursivo tem muitas chamadas, ele também já reduz bem aí para 7,91. Se eu usar, né, o método do Python, ele vai dar muito mais rápido. Então ele está dando para volta de meio microsegundo aqui. Então são algoritmos muito rápidos, né, para se calcular aí o máximo divisor comum, tá? Bem, e o mínimo múltiplo comum? Mínimo múltiplo comum tem uma estratégia muito boa com relação a ele. Primeiro tem a definição aqui.
como a gente já viu em aula, eu vou passar. E a gente tem esse teorema aqui, esse resultado, que é o quê? Se eu pegar o máximo divisor comum e multiplicar pelo mínimo múltiplo comum, isso vai dar o próprio produto A vezes B. Então, a forma mais rápida de definir o mínimo múltiplo comum é usando o máximo divisor comum, já que eu posso pegar o produto A vezes B e dividir pelo máximo divisor comum, que tem um algoritmo eficiente. Tá? Bem, fazendo isso, então, deixa eu pegar esses caras aqui, só mudar para 120, porque antes eu estava usando 80, mas enfim, troquei para 120. Então, olha só, máximo divisor comum, 24. Então, quem que é o mínimo múltiplo comum? 960. Se eu pegar 24 e multiplicar por 960, dá 23.040. Se eu pegar 192 e multiplicar por 120, também dá 23.040. Se eu pegar uns números maiores, mesma coisa, tá? Então, o máximo divisor comum é 4, o mínimo múltiplo comum é esse cara aqui, e os produtos deles dão iguais. Tá? Se eu pegar o A e B, que era aqueles milhões que a gente viu, o máximo divisor comum é 12, o mínimo múltiplo comum é esse valorzão aqui, e o produto entre eles é exatamente esses dois caras aqui. Tá? Bem, o que mais a gente viu sobre divisibilidade? A gente viu que o algoritmo de Euclides ele pode ser estendido, né, para resolver a relação de Bezout com relação a ele. Então, eu tenho A vezes X mais B vezes Y igual ao MDC de A e B. Tá? Então, existe uma combinação linear com inteiros X e Y, tal que, multiplicados por A e B, respectivamente, vai gerar exatamente o meu máximo divisor comum. Tá? E o algoritmo de Euclides, né, a gente viu lá usando os valores da tabela, é basicamente esse cara aqui. Tá? Então, se eu pegar aqui esses caras, deixa eu só pegar antes desse valor aqui, vamos pegar aquele que a gente estava acostumado, né? Que era 192 e 120. Tá? Eu vou mandar printar tudo. Então, olha só, no algoritmo de Euclides estendido, o que vai acontecer é que 192 é 192 vezes 1 mais 120 vezes 0. O 120 ele é 192 vezes 0 mais 120 vezes 1. Né? Então, esses dois primeiros caras aqui são a própria definição deles mesmos. Bem, agora vamos fazer o algoritmo de Euclides. Qual a primeira coisa que eu faço? Algoritmo da divisão. Então, o 192 ele é 120 vezes 1 mais o resto, que é 72. Bem, esse resto, que é 72, pessoal, ele vai ser, então, 192 vezes 1 mais 120 vezes menos 1. Professor, como que você obteve isso? Bem, eu peguei 1 aqui, menos, aqui o quociente não deu 1, então 1 menos o quociente 1 vezes 0 vai dar exatamente 1. E 0 menos esse quociente que é 1 vezes 1 vai dar menos 1. Então eu tenho que 72 é exatamente isso daqui. Tá? Bem, o que mais? Agora eu vou usar os próximos termos, que são 120 e 72. 120 é 72 vezes 1 mais 48. Esse vezes 1, né, é o meu próximo quociente. Então, eu tenho 0 menos 1 vezes 1, vai dar menos 1. 1 menos 1 vezes menos 1, vai dar 1 menos 1 vezes menos 1, vai dar mais 1. 1 mais 1 dá exatamente 2. Então, eu tenho exatamente que 48 é isso daqui. E vou seguindo fazendo o algoritmo. 72 é 48 vezes 1 mais 24. Faça a operação, esse menos 1 vai virar 2 e esse 2 vai virar menos 3. Né? Que mais? E aí, por fim, né, o 24 é exatamente isso. Por fim, eu tenho que 48 é 24 vezes 2 mais 0. Tá? Opa, resto 0 significa que o meu máximo divisor comum é 24. Qual é o resultado que eu tenho para 24? 2 e menos 3. Então, aqui eu tenho exatamente o resultado que eu queria. Tá? Um outro resultado, caso você queira, é o resultado do resto 0. O resultado do resto 0, ele acaba fazendo aqui automático, fica menos 5 e 8. Tá? Então, se eu multiplicar 192 por menos 5 e 120 por 8, eu vou ter o mesmo valor aí, né? E que, ou seja, vai dar exatamente 0. Tá? Bem, com isso, eu já sou capaz de resolver equações diofantinas, né? Então, eu consigo, por exemplo, resolver esse cara aqui. Vamos tentar resolver uma equação diofantina aqui.
Eu vou pegar aqueles valores que a gente tinha, então, 192 e 120. Lembrando que o máximo divisor comum deles é 24. Então, se eu colocar 100, não vai dar certo. Ele vai me dar que esse é um problema sem solução. Por quê? Porque eu só posso ter resultados com múltiplos de 24. Tá? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 144, que é um múltiplo de 24, 6 vezes 24, o que vai acontecer aqui? Primeiro, eu vou resolver o Euclides estendido já para esse cara. Tá? Eu acho que até poderia ter feito diferente aqui, né? Eu poderia ter resolvido primeiro o Euclides normal. Então, eu poderia ter pego esse cara aqui depois, né? Então, mais ou menos o seguinte, olha. Se eu pegar o valor de C e dividir pelo math.gcd de AB, tá? Então, se o C, que é o resultado aqui, ele não é múltiplo do máximo divisor comum entre A e B, esse é um problema sem solução, tá? E aí eu retorno aqui. Do contrário, pessoal, o que eu tenho é que eu resolvo aqui essa relação de Euclides, tá? E aí, ao resolver essa equação de Euclides, ao resolver o máximo divisor comum utilizando Euclides estendido, eu basicamente vou pegar um fator K, que é C dividido por esse D aqui, que é o máximo divisor comum, né? E vou multiplicar pelos valores de x0 e de y0. Além disso, eu também posso ter aquela relação com os valores de t, né? Então, eu consigo aí também esse cara. Então, olha só. Então, por exemplo, quando eu tinha 100, esse cara não era resolvido. Então, problema sem solução, acabou aqui. Agora, quando esse cara é 144, esse problema tem solução. Tá? Então, eu posso até colocar aqui, ó. Problema com solução, tá? E aí, então, esse problema tem solução. Opa, beleza, ótimo. O que eu tenho que fazer? Bizu. Então, eu vou fazer a relação de Bizu, beleza, mesma coisa. Eu vou ter esse resultado aqui, ó, que 24 é 192 vezes 2, mais 120 vezes menos 3. O que eu vou precisar de 24 para 144? Multiplico por 6. Então, eu tenho que 144... é 192 vezes, antes era 2, 2 vezes 6 dá 12. E menos 3 vira menos 18. Então, eu tenho que 144 é exatamente esse produto. Tá? Bem, ao mesmo tempo que eu tenho isso, o que eu vou ter agora? Bem, o 144, então, ele vai ser 192 vezes 12 mais 5 vezes t. Então, eu vou parametrizar usando a divisão, né? Então, eu tenho 120 dividido por 24, vai dar 5. Então, eu tenho 12 mais 5t. E o 120 vai ser menos 18, menos 8 vezes t, já que 192 dividido por 24 dá 8. Né? Um vai dar positivo, o outro negativo, e é isso mesmo. Tá? Então, eu tenho como soluções aqui 12 menos 18, 5 e menos 8. Tá? Então, só para ter a noção desses valores. Então, eu tenho 12 mais 5t, menos 18, menos 8t. E aí eu consigo resolver qualquer problema. Tá? Se ambos forem maiores do que zero, não tem solução, né? Porque o 144 aqui não dá. Né? Enfim. Então, eu tenho aí esse tipo de problema que dá para ser resolvido. Tá bom? Bem, espero que vocês tenham gostado. A próxima parte é relacionada a números primos. Até a próxima.